Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do Instituto Maranhão, programas Novos Caminhos. Eu sou o professor Robinson e irei aí continuar com vocês, né, a disciplina de Game Design e agora tratando-se do tópico projeto de jogos. Nesta aula, dedicaremos a organização das atividades necessárias para a criação e desenvolvimento de um jogo. Também discutiremos sobre o GDD, né, o Documento de Game Design, que seria o nosso projeto propriamente dito. Além da criação de jogos, envolver conhecimento de diferentes áreas, os jogos digitais variam muito em tamanho e complexidade. Jogos podem precisar de equipes com centenas de pessoas colaborando durante anos para criar um produto único. Por outro lado, também há jogos feitos por uma só pessoa. Em semanas, em equipes pequenas, é possível desenvolver o jogo inteiro de uma forma orgânica, quase improvisada. Cada um faz o que sabe e uma conversa na hora do almoço é suficiente para resolver qualquer dúvida que possa existir. Para jogos mais complexos, isso não é suficiente. Nesse ponto, começamos a falar sobre o projeto do jogo. O projeto do jogo corresponde a um conjunto de atividades que precisam ser feitas para se produzir o jogo. No final, para cada atividade, nos interessa saber o que será feito, por quem e quanto tempo será necessário, mesmo nas equipes pequenas. Esse planejamento e organização são úteis. Podemos identificar 4 grandes fases do projeto de um jogo. Em primeiro lugar, existe a fase da concepção. Nessa etapa, uma ideia inicial se transforma em uma proposta detalhada do jogo. Como já discutimos antes, um jogo, né, ele é dividido na mecânica, narrativa, tecnologia e estética. Portanto, pessoal, o que nós fizemos aí nas aulas anteriores é importantíssimo para a gente desenvolver o nosso projeto dentro dessa fase de concepção. Nesta fase, buscamos detalhar esses elementos para entendermos melhor como o jogo vai funcionar. Como existem muitas formas de se conduzir, essa fase teremos uma aula específica para falar dela. Em segundo, existe a fase da pré-produção. Nela, a equipe de desenvolvimento procura testar as ideias geradas na fase de concepção. A principal preocupação é com riscos, ou seja, problemas que podem aparecer durante o projeto. Entre os riscos estão, em primeiro lugar, a tecnologia, que pode limitar o desenvolvimento de propostas de jogo, que foi definido na fase de concepção. Em segundo lugar, a equipe de desenvolvimento pode não ter os conhecimentos necessários para fazer a parte de um jogo. Em terceiro lugar, o jogo pode não ser divertido para os jogadores. Uma forma de responder essas perguntas é fazendo protótipos que são usados, que são assuntos que a gente vai ver numa próxima aula. A terceira fase do projeto é a fase da produção. Nessa fase, que normalmente ocupa a maior parte do tempo do projeto, o software do jogo é escrito, as imagens e as músicas são criadas pelos artistas e assim por diante.
Também existem formas de se organizar essas atividades. Chega um momento do projeto, do jogo, em que ele já pode ser jogado, mas ainda não tem um refinamento adequado para ser lançado. Nesse ponto, o projeto entra na fase do controle de qualidade. O jogo é testado por várias pessoas e vai sendo refinado e melhorado, melhorando o ideal. É apenas corrigir erros e fazer pequenos ajustes. Nessa fase, pode parecer estranho, mas a liberdade criativa é um dos principais desafios do projeto de um jogo. Enquanto o jogo desenvolvido, estamos sempre pensando em como ele pode ficar melhor, mais divertido e mais interessante, por isso vão surgindo novas ideias. O problema é que modificar o jogo em desenvolvimento requer tempo e dinheiro. Se isso for feito sem controle do projeto, pode ser atrasado ou mesmo parar a falta de recursos. Esse diagrama, que foi criado pela autora Tracy Fullerton, mostra as 4 fases do projeto de um jogo. A forma de funil da imagem mostra a liberdade criativa, que vai diminuindo conforme o projeto avança. A ideia é que uma mudança criativa no jogo é muito mais cara no final do projeto do que no começo. Agora, imagina um jogo em que um robô anda em um labirinto coletando pedras. No entanto, descobrimos que o jogo é mais divertido se tivermos um cachorro no lugar do robô. Na fase de concepção, o jogo ainda não está em desenvolvimento, e essa mudança pode ser feita rapidamente. Por outro lado, se ela acontecer no final da fase de produção, provavelmente as imagens do robô e a programação do seu movimento já foram feitas. Então, será preciso jogar tudo isso fora, criar novas imagens e programar novos movimentos para o cachorro. A divisão do projeto do jogo em 4 fases e a consciência de que as mudanças vão ficando mais caras conforme o projeto avança, ajudam a manter o desenvolvimento sob controle. Agora iremos abordar aí sobre a organização da equipe do projeto. Tivemos uma visão geral sobre o processo de desenvolvimento de um jogo. No entanto, esse trabalho é feito por equipe de pessoas. Então, é interessante pensar em como ela se organiza. Sabemos que o desenvolvimento de um jogo depende de diversas habilidades, como programação, artes visuais e música. Em uma equipe de desenvolvimento pequena, cada pessoa pode ser responsável por uma dessas habilidades. Assim, podemos ter um ilustrador e um músico. Por exemplo, às vezes uma única pessoa pode até acumular funções. Nessas equipes, cada um toma decisões da sua área, e as decisões do game design em geral são compartilhadas. A divisão das tarefas pode ser bastante simples. Por exemplo, todas as animações e imagens serão feitas pelo ilustrador. Isso não significa que a divisão de trabalho seja equilibrada. Em equipes um pouco maiores, começa a haver mais de uma pessoa na mesma função, como por exemplo 2 programadores. Quando isso acontece em geral, define-se um líder para cada área. O líder dos programadores não é o chefe dos outros, mas ele é responsável por acompanhar o andamento geral das tarefas de programação. Ele também ajuda na comunicação dentro da equipe. O mesmo vale para o líder dos artistas visuais
e assim por diante. Equipe desse tamanho, já podemos encontrar um game designer dedicado a esse profissional. Ele é responsável por manter o jogo que está sendo desenvolvido dentro de uma coerência, né, à sua proposta original. Em algumas equipes, o game designer define sozinho o conceito do jogo, desde o começo. Em outras, ele controla a evolução do jogo. Durante o projeto, a equipe toda participa com ideias para o jogo, dependendo do tamanho da equipe. O game designer também faz a gerência do projeto, ou seja, acompanha o andamento de cada tarefa, discutindo os prazos e prioridades com os líderes de cada área. Em projetos maiores, existe um gerente de projeto separado do game designer. Em algumas equipes, ele também é chamado de produtor. Trata-se de alguém com conhecimentos mais específicos que podem se dedicar ao planejamento e ao controle do tempo, dos recursos internos do projeto. Além disso, pode existir uma equipe com vários game designers, com um líder assim como nas outras áreas. Esses são alguns exemplos de como as equipes de jogos se organizam, mas também há outras formas. Em algumas empresas, especialmente de jogos para celulares, um grupo de game design produz várias propostas de jogos que são desenvolvidas diretamente por diferentes equipes de artistas e programadores. Em alguns casos, a equipe conta com o diretor de arte que coordena a produção artística da empresa terceirizada. Outro ponto que é diferente é nos testes de controle de qualidade do jogo. Algumas equipes possuem sua própria equipe de teste, enquanto outras contratam empresas especializadas. Equipe pequena, às vezes, usam voluntários. Existe algum, e aí, para isso, né, pessoal, nós temos que considerar algumas habilidades que são importantes, independente do número de participantes, de 2 ou 200. A primeira é a capacidade de comunicação. Isso inclui saber explicar as suas ideias e dúvidas e sugestões de uma maneira clara, incluir também a capacidade de ouvir com atenção as ideias do restante da equipe. Outra habilidade é o comprometimento com o projeto, e isso vai além de entregar as tarefas pelos quais é responsável. A capacidade de olhar criticamente para o jogo em desenvolvimento e sugerir melhorias também inclui o compartilhamento de informações com as outras pessoas da equipe. Em resumo, isso significa atuar para que o projeto tenha sucesso. A versatilidade, no sentido de ser capaz de fazer tarefas de várias áreas, como programar e desenhar, depende muito do tamanho da equipe. Em equipes pequenas pode ser uma necessidade, em outros os trabalhos costumam ser específicos. De qualquer maneira, muitos profissionais recomendam aos iniciantes que escolham uma área para começar, ou uma área de programação, ou área de desenho, de animação, modelagem 3D, músicas e efeitos sonoros, e entre outros. Desta forma, você tem uma habilidade para contribuir com o projeto. Com o tempo, pode ir ampliando seus conhecimentos na área. Tá? Então, pessoal, encerramos essa nossa primeira parte. Já viremos aí com a parte 2. Tchau, tchau.